reforma tributária e a desoneração da folha de 17 setores da economia estão entre os assuntos que vamos repercutir agora com a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa, a senadora do Mato Grosso, Simone Tebet, que está conosco, nos atendeu agora nessa tarde para conversar um pouquinho sobre a atual situação do Brasil. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Oi, senadora. Boa tarde. Como vai? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Senadora, eu sei que a senhora tem parentes, os seus avós são libaneses, né? E a gente acabou de falar a respeito do Líbano aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse sentimento. Afinal de contas, o Brasil tem a maior quantidade comunidade, né? De uma comunidade libanesa fora do Líbano, não, inclusive em relação ao Líbano, né, no mundo. É com muita tristeza, o sentimento logo que nós tomamos o conhecimento foi de luto. Eu sou neta materna e paterna de libaneses, eu tenho tias, avós ainda vivas, minha mãe mesmo, que é filha, ficou muito abalada porque de alguma forma nós temos parentes ainda que distantes em Beirute, em algumas cidades do interior do Líbano, mas é o sentimento de luto realmente por um povo, até eu diria que de uma forma mais ampliada, né? Luto pelo mundo, o mundo passando por momentos tão difíceis de pandemia, de guerras civis, e nós ainda temos que enfrentar catástrofes humanas, fruto de pura negligência e muitas vezes até ganância do ser humano. O Líbano está passando por um momento já de dificuldade financeira, uma grande recessão muito diferente da do Brasil, porque é diferente do Brasil, não é um país rico que não produz os seus alimentos, o povo já entrando naquele momento de passar necessidade mesmo, alimentar, tendo que enfrentar uma tragédia como essa. Agora é realmente unir em solidariedade. Nós aqui temos uma colônia muito grande em São Paulo, a gente tem que se lembrar sempre da 25 de março para fazer uma referência do que significa a importância do povo libanês, como de outros povos, nessa miscigenação maravilhosa que é o Brasil, mas o comércio do Brasil é forte e tem essa expertise do negócio graças a, entre outras coisas, a colônia árabe, de um modo geral, 25 de março, com grandes comerciantes que iniciaram por ali. O Brasil inteiro hoje consome produtos ali dessa rua tão famosa do estado de São Paulo. Então, um momento de muita dor, de, obviamente, solidariedade, mas acho que uma informação importante, Thaís e Nelson, eu vi ontem, antes de dormir, me deixou feliz. Provavelmente, o Brasil vai estar fornecendo a expertise tecnológica do Prodazem do Senado para fazer com que o parlamento libanês, que foi explodido, porque é muito próximo ali ao porto, onde houve a explosão de Beirute, possa fazer sessões virtuais neste momento transitório. Então, eles estão analisando a possibilidade de entender como é que funciona o sistema do Senado, de sessões virtuais, para poder utilizar no Líbano. É uma forma, talvez, de contribuirmos, ainda que modesta, com esse povo tão sofrido. Aproveito, é inevitável, a gente tem que voltar à pauta brasileira, voltar à necessidade nesse momento de discutir a desoneração da folha, vários setores já fazendo uma pressão em relação a esse assunto. Falamos agora até com o Rodrigo Orengo, nosso correspondente, digamos assim, em Brasília, trazendo para a gente essa discussão da reforma tributária ser discutida em paralelo à desoneração da folha. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como anda esse trabalho, se de fato a gente pode ter um avanço já em relação a esse assunto. Sim, Thaís, eu estou vendo aí na tarja, né, subtítulo que vocês colocaram aqui abaixo, que o Congresso corre contra o tempo. Acho que é literalmente isso. Vamos às notícias boas. Primeiro, pela primeira vez em muito tempo, nós estamos vendo esse sentimento do Congresso Nacional alinhado com o governo federal, com a mídia e com a sociedade brasileira. Então, há um consenso, é quase que uma voz uníssona de que a reforma tributária é a missão mais importante do Congresso Nacional a partir de agora e pós-pandemia. Isso é importante. Também esse consenso de executivo e legislativo que temos que construir juntos essa reforma tributária. O projeto de engenharia é do governo federal, ficando a arquitetura com o Senado e a Câmara dos Deputados. Este eu acho que é um ponto positivo, que significa que essa urgência, embora não vá ser assodamento, vai fazer com que a gente faça tantas reuniões quanto forem necessárias para avançarmos um texto mínimo. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não permite,
Mas aí a questão não é se vai haver fatiamento, se vamos entregar uma reforma mínima ou uma reforma máxima, mas o que está circulando no Congresso é que nós temos que entregar a reforma mais ampla possível, desde que ela avance até o final do ano. A questão da desoneração é uma questão que precisa ser tratada à parte. Eu acho que o governo está tentando uma estratégia, a meu ver, equivocada, de, ao ter vetado a desoneração para esses 17 setores, desoneração essa que vence no final do ano, querer com isso pressionar o próprio Congresso Nacional de avançar com a pauta da reforma tributária com a possibilidade de criar uma contribuição eletrônica ou digital. E, ao misturar essas duas questões, acaba, muitas vezes, contaminando a discussão e o processo. Não vamos nos esquecer que a desoneração desses 17 setores ela é fundamental para continuar gerando emprego e renda para a população brasileira. Mas eu também tenho como confortar todos vocês. O sentimento do Congresso Nacional é: se nós não conseguirmos avançar com a reforma tributária, incluindo a desoneração dentro desse processo, não tem jeito dessa desoneração não ser prorrogada. Ou seja, se o governo não conseguir, nesse médio prazo, convencer o Congresso Nacional e avançarmos nessa reforma tributária, nós não deixaremos de votar o veto até o final do ano, no sentido de derrubar o veto e garantir a desoneração desses 17 setores até 31 de dezembro de 2021. O que o governo quer é ampliar a base, ampliar os setores a serem beneficiados por essa desoneração, mas não pode ser a custo dessa insegurança, dessa instabilidade que gera nos setores que tanto geram emprego e que tem essa desoneração. Então, acho que essa pauta precisa ser resolvida, eu diria que no curtíssimo prazo de tempo. Estou falando de 15 a 30 dias, o Congresso Nacional tem que se decidir. Vamos para o veto e derrubar o veto, ou vamos ter uma sinalização efetiva, oficial do governo federal, colocada no papel de que forma virá essa nova desoneração? O ministro Paulo Guedes tinha deixado claro há algum tempo de que a questão desse veto aos setores, aos 17 setores que pedem essa desoneração, não estaria ligada exatamente ao fato de pressionar o Congresso, mas ao fato de não ser leal com os outros setores. Os outros setores também mereceriam a mesma atenção. Como isso é visto pela senhora? Bom, eu quero repetir aquilo que disse. O sentimento que nós temos é outro, até porque, se fosse isso, bastava ter sancionado a lei em relação à questão da desoneração desse setor, que é só até 31 de dezembro de 2021, e com isso tocar a reforma no que se refere a outros setores. Não haveria impedimento nenhum, inclusive, de sancionando a desoneração desses 17 setores até 31 de dezembro do ano que vem, que com a nova legislação da reforma tributária, esses setores também pudessem ser incorporados na reforma numa outra modelagem da desoneração. Então, acho que esse argumento não se sustenta. Na grande realidade, Nelson, de uma forma bem objetiva, qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que querem colocar nesse balaio, nesse mesmo cesto, nessa panela, na reforma tributária, portanto, uma série de questões que deveriam ser resolvidas de forma alternativa, ou seja, uma série de gastos novos do governo federal. O governo federal precisa resolver o problema da renda básica, aumentar o Bolsa Família, e é mais do que justo e legítimo, para isso precisa de mais dinheiro. Ele precisa ampliar a base da desoneração, da qual eu concordo, e nós temos realmente que ampliar o número a quantidade de setores a serem beneficiados pela desoneração. Ele precisa criar um fundo constitucional mais ampliado para proteger estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que vão perder com a incorporação do ICMS nessa reforma tributária, porque nós vamos deixar, a princípio, de taxar, de cobrar na produção onde se produz, para taxar nos estados de destino. Então, estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão sair muito prejudicados. E, por fim, e também justo, e tem todo o meu apoio, o governo quer aumentar o percentual de famílias, de pessoas que tenham isenção do imposto de renda, para atingir um pouco mais a classe média, beneficiar um pouco a classe média. Ora, só tem duas formas de nós conseguirmos cobrir todos esses gastos. Ou o governo vai enxugar o custo da máquina pública e enfrentar a questão do gasto tributário e as renúncias fiscais que faz, ou ele vai aumentar imposto.
o Congresso Nacional e o próprio ministro, ambos já disseram, não vai haver aumento de imposto em relação a essa reforma tributária. No discurso é isso, na prática é o que o Congresso Nacional vai fazer. O Congresso Nacional está unido no sentido de que nós não vamos aceitar aumento da carga tributária. Então, ou ele economiza, diminui os gastos tributários e o gasto com a máquina pública, né? E também enfrenta certas questões muito delicadas, como aumento de impostos para aquela classe A e mesmo taxar imposto, na criação de impostos para aqueles que não pagam, como a questão do lucro e dividendos, ou realmente essa reforma tributária fica aí muito prejudicada. Então, repetindo, né, são muitas questões para serem resolvidas dentro da reforma tributária. Por isso é que eu advogo, vamos permitir que a desoneração desses 17 setores possam continuar até 31 de dezembro de 2021, para que, de forma adequada, no foro competente que é a reforma tributária, nós possamos incluir ou não outros setores, obviamente, se a conta fechar. Senadora, muito tem se falado agora, e aí vai para a população principalmente, porque é isso que ela quer saber, se o novo imposto vai ser criado ou não. E a discussão desse imposto sobre transações virtuais, né, digitais, foi, num primeiro momento, desvinculada para garantir a reforma tributária. E, ao mesmo tempo, em paralelo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçou a importância de que aconteça também uma reforma administrativa, porque isso tudo ajudaria o Brasil a seguir adiante aí com uma velocidade um pouco maior do que a gente observa agora. Eu queria que a senhora falasse sobre esses dois aspectos, tanto dessa possibilidade de não ter um novo imposto, aliás, o governo federal tem reforçado isso nas últimas falas que a gente vem trazendo aqui, e também da importância dessa reforma administrativa caminhar junto. Thaís, eu acho que quando o presidente da Câmara fala em não criar novos impostos, ele fala ouvindo, obviamente, em nome da Câmara dos Deputados e, obviamente, pelo Senado Federal não é diferente. Há um sentimento realmente de que a classe média brasileira não suporta mais pagar tantos impostos. Toda vez que, se nós olharmos a história, desde a Constituição de 88 até agora, nós tentamos pelo menos 4 vezes avançar na reforma tributária. E nas 4 vezes, as reformas não vingaram, ou seja, não foram para frente, porque nós queríamos, ali dentro do processo, criar uma grande reforma tributária envolvendo impostos como ICMS e ISS, e nunca conseguimos. Agora, pela primeira vez, há um sentimento dos governadores e até dos prefeitos no sentido de podermos avançar no IVA, ou seja, no imposto unificado, para que a população brasileira não pague mais impostos. Então, é preciso que, na prática, a prática siga o discurso. Se nós estamos falando que queremos unificar impostos para diminuir a carga tributária para o Brasil, não tem sentido falarmos em criar um imposto que atinge, sim, e fortemente a classe média. Eu fiz essa pergunta para o ministro Guedes. Quando ele fala no imposto eletrônico, eu estou falando em passar batom numa CPMF antiga e vendê-la como nova, ou estou realmente criando uma contribuição digital eletrônica apenas para o intermediário, ou seja, para as plataformas digitais que servem como intermediárias e lucram bilhões com isso e não são tributadas, sejam plataformas dessas redes fechadas de televisão, Netflix, essas coisas todas, ou mesmo esses intermediários quando a gente compra um produto, ou toda vez que a classe média, o trabalhador, for usar o seu cartão para comprar um remédio pela via eletrônica, vai ter que tributar 0204. Se a resposta positiva for essa segunda pergunta, eu estou diante de uma CPMF disfarçada. Dificilmente hoje, eu estou dizendo por hoje, o Congresso Nacional aprovaria uma reforma, uma contribuição como essa, quando nós temos alternativas. Nós, por exemplo, e ontem foi dito isso por um deputado, se cobra IPVA da população, do veículo que todo mundo compra, seja novo, seja usado, e não cobra IPVA de uma aeronave comprada por um milionário. Você não tem aí o imposto sobre lucros e dividendos, então você tem outras formas de tributar a classes que podem, nesse momento de crise, ceder um pouco mais, protegendo a classe média e a classe menos favorecida. E no que se refere à pergunta que você me fez sobre a reforma administrativa, eu concordo com ele, mas não a reforma administrativa que, a princípio, foi apresentada pelo governo, que mexia em certas questões ligadas a direitos adquiridos de servidores públicos. Então, nós temos que fazer uma diferença. Há maneiras de você economizar. Eu diria pelo menos 2. Eu falei na resposta anterior sobre elas. A primeira é enxugar a máquina pública, sim.
pegando, obviamente, o andar de cima de servidores públicos que ganham acima, inclusive, do teto, e também discutir a questão de diminuir os gastos tributários, que são as renúncias que o governo federal faz para incentivar a produção. Só para se ter uma ideia, eu estou falando de gastos tributários na ordem de quase 400 bilhões por ano. Então, de uma forma muito rápida, se nós falarmos numa redução aí de 10% dos gastos tributários, estou falando de 40 bi, vale mais do que qualquer imposto criado. Se eu falar em criarmos uma rede de combate à sonegação, a sonegação no Brasil está girando em algo em torno de 500 bi por ano. Se eu conseguir recuperar apenas 10% disso, eu estou falando de mais 50 bi. Eu tenho como contencioso administrativo, que é tudo aquilo que está parado de processos, que a União não consegue reaver do contribuinte que está devendo e que não paga. Se desse contencioso, que é de 2 trilhões, vamos dizer que mais da metade seja moeda podre, ou seja, a União não tenha direito em relação a isso, mas que 1/3 ela tem direito. Eu vou ainda arredondar, que ela tenha direito dos 2 trilhões a apenas 500 bi. Se eu conseguir também 10% desses 500 bi, eu estou falando de mais 50 bi. Então, se eu conseguir pegar um pouquinho, fazer o dever de casa em relação ao contencioso administrativo, a sonegação e a cobrança de certos impostos para aqueles super ricos, eu não preciso criar contribuição eletrônica e muito menos atingir a classe média. Ou seja, é preciso que haja uma justiça tributária e é preciso que a gente saia dessa pandemia diferente, com novos paradigmas. É preciso que esteja estampado em como artigo 1º da reforma tributária. É preciso que a reforma tributária venha para diminuir a desigualdade social do país e diminua o número de pobres e miseráveis nesse país tão rico. Senadora, infelizmente, para a gente encerrar, eu queria fazer uma colocação agora, porque a última reforma tributária que aconteceu no país foi lá em 1965, ou seja, há 55 anos não se promove uma reforma tributária moderna, né, como a senhora está propondo. Mas há vários protagonistas, entre os 3 principais, obviamente, o Executivo, o Senado e o Congresso. Há uma forma de se juntar, de se unir todos esses 3 e criar um só resultado, ou haverá um protagonismo maior? Não, eu estou extremamente otimista com esta união de esforços. Há um consenso, como eu disse, de que a reforma tributária é prioridade absoluta. O próprio Executivo está querendo, numa forma democrática, que vai todos os louros à equipe econômica do governo federal, capitaneado pelo ministro Guedes, que tem consciência de que ele tem que entrar com a parte da reforma dos impostos federais, deixando para o Legislativo, Câmara e Senado, a questão de discutir a questão da unificação de impostos estaduais, municipais, fundo constitucional e tudo mais. Então, acho que há essa consciência. No que se refere a protagonismo, eu percebo muito isso no Senado e na Câmara. Nós não temos vaidades. Não é porque a PEC do Senado é do presidente da Casa e a PEC da Câmara é de um presidente de um partido, da Câmara dos Deputados, que nós vamos estar brigando pela PEC. Há já um esforço de que nós vamos avançar diante da PEC ideal, qual for a melhor, ouvindo as entidades, ouvindo a sociedade. Agora, é muito importante que nós não percamos a narrativa, Nelson, e daí a importância também da mídia estar sempre atenta. A sensação da maioria absoluta da população brasileira de que qualquer reforma tributária significa aumento de impostos. Se nós perdermos a narrativa, se nós ficarmos muito em cima dessa contribuição eletrônica e o governo insistindo com isso e passar a sensação para a sociedade que essa reforma vai ser nociva para ela, a rua vai gritar. E o Senado e a Câmara, nós somos caixa de ressonância da sociedade. Nós somos obrigados a ouvir a sociedade porque nós somos meros representantes da população brasileira. Se ela gritar contra a reforma tributária, ela não sai. Então, é preciso que haja esse equilíbrio, essa consciência por parte do governo federal, e eu acredito que a equipe econômica está amadurecendo muito nesse sentido. Senadora Simone Tebet, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Foi muito esclarecedor tudo que a senhora trouxe para a gente e também trouxe muito ânimo aí, principalmente para esses 17 setores que estão aguardando com muita ansiedade a desoneração, a quebra desse veto do presidente a esses setores. Muito obrigado. Um abraço, boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde a senhora também.